Olá, galera. Bom dia, né? Boa tarde, porque é complemento da aula de ontem. Né, André? Dormi ontem, eu tive um probleminha, o telefone ele deu uma descarregada durante a gravação. Essa aula foi gravada ontem, ainda 17 minutos, né? Bem pouquinho, mas tá bom. Acontecem essas coisas, a gente supera, né? Vamos superar. Turma, vamos fechar um raciocínio, né? Vamos finalizar um raciocínio que nós terminamos semana passada. Não, nós terminamos ontem. Semana passada, terminamos ontem, tá? Eu apresentei nessa terceira aula, na aula que não foi finalizada, eu apresentei para vocês as funções de cada período, de um tipo de desenvolvimento. Ontem eu apresentei os tipos, os 4 tipos de desenvolvimento, isso na segunda aula. E hoje, ou no vídeo seguinte, eu precisaria apresentar para vocês os períodos de um daqueles tipos de desenvolvimento. Nesse caso, o primeiro da lista, o desenvolvimento explicativo. Tá? Essa é a nossa missão de hoje. Então eu preciso finalizar essa aula explicando cada função de cada período. Tá ok? Então vamos começar. Lembra que eu disse lá na segunda aula que o primeiro período de cada desenvolvimento, de qualquer tipo de desenvolvimento, a grande função era uma. Lembra? Só que o problema é que cada período vai exercer mais de uma função. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Na aula da semana que vem, eu apresento o esqueleto para vocês, tá bom? Hoje talvez seja até mais importante que a aula da semana que vem, porque hoje eu quero explicar o que você vai colocar em cada período desse desenvolvimento. Então eu tenho aqui no meu primeiro período do desenvolvimento explicativo, eu preciso apresentar para vocês funções. Eu preciso apresentar para você função. Né? As funções desse período. Então eu começo aqui, né, apresentando a função do primeiro período, vamos chamar de função 1. A primeira função desse período é você reapresentar a ideia 1 que foi apresentada dentro da introdução. Então é muito simples, aqui você vai apenas reapresentar a ideia. Que ideia? A ideia 1, tá? A ideia 1 em sua integralidade. É muito importante que essa ideia seja reapresentada de forma integral, tá? De forma integral. Não entenda essa integralidade como um cola-copia. Não entenda, sabe? A gente precisa apresentar essa integralidade em seu sentido total. Então, é claro que essa integralidade ela será realizada por meio de uma técnica. Que técnica será essa? É a técnica da paráfrase. Tá? Tudo bem? Lembrando também que eu não posso apresentar essa ideia, né, reapresentar essa ideia, sem apresentar também uma partícula de entrada. Então eu preciso aqui apresentar também uma partícula de entrada. 2. Preciso apresentar uma partícula de entrada. Tá? Então você lembra, foi da aula 2, do vídeo 2, aquelas partículas de entrada. Então a função 2 seria apresentar a partícula de entrada. Função 1, reapresentar a ideia. Função 2, apresentar uma partícula de entrada. Ela é muito importante. E a função 3, talvez a mais importante de todas essas funções, é que esse primeiro período ele precisa representar uma síntese
ele representa uma síntese, né? Não é a mesma coisa, mas é como se fosse um resumo. Como se fosse um resumo. Então eu não quero, neste primeiro período do explicativo, nada além de uma simples síntese ou de um simples resumo. Só isso, tá? Resumo de quê? Da ideia. Nada de explicar nada. Eu quero apenas que você apresente essa ideia, né? A gente tem que tentar lembrar que a gente está iniciando o desenvolvimento. Então, se você vai iniciar o desenvolvimento, nada mais justo do que você começar pela primeira pedra, pelo primeiro núcleo, pelo primeiro elemento. Entende? Qual é o primeiro elemento de uma célula de um ser humano? Não, ou melhor, vamos aqui para a embriologia. Qual é a primeira célula? Imagine a fecundação humana, que essa fecundação começasse, né, já na mórula. Isso é possível? Você sabe. Não é possível. Então é importante ter em mente essa ideia de fazer a ideia amadurecer, fazer a ideia evoluir, progredir, tá? Muito importante também aqui, eu vejo ainda em muitos alunos, é muito importante evitar, turma, nesse primeiro período, evitar trazer um repertório, evitar trazer um repertório, tá? Repertório. Evite. Porque o repertório sociocultural, ele não pode ser localizado aí. A ideia de desenvolvimento é começar da ideia, da ideia básica e não trazer de cara uma contextualização, tá? Então evite para esse modelo realizar essa tarefa, ok? Tranquilo? Esse é o primeiro período. É claro que do primeiro período em direção ao segundo período, né, a gente vai aprender isso depois com mais calma, eu preciso costurar outro detalhe. Todo período, depois que você cumpre a função, que você finaliza o período, o que é que você faz? Você pontua. Terminou o período, pontuou. Só que o grande problema, eu vejo em alguns alunos, nas correções, que muito aluno, ele vai transitar dentro desse percurso, o aluno ele vai transitar nesse percurso aqui, ó, o trânsito. Transitar. Às vezes ele vai transitar de um período para outro e ainda comete algumas falhas em relação ao processo de concatenação, o processo de coesão. Então tem que tomar muito cuidado na transição de um período para o outro, porque todo período vai exigir de vocês a construção de pontes, que nós chamamos de coesão, tá? Coesão, muito importante isso. Haverá essa aula sobre isso, nem se preocupe, porque não esqueça, né, que um dos princípios de textualidade, fatores de textualidade é a coesão. Então, dentro dos princípios, dos fatores de textualidade, eu trarei sobre coesão e vou explicar melhor como é que funciona esse processo de transição em todos os modelos. Fiquem tranquilinhos quanto a isso, que isso é besteira. Então, eu preciso transitar sempre com coesão. Nem sempre a coesão será realizada por meio de conjunções, né? Existem outros meios de coesão, né? Coesão por advérbio, coesão por retomada, por pronome, por numeral. Conjunção é apenas um dos meios. Aqui, por exemplo, transitando do primeiro para o segundo, eu vou precisar tanto de uma anaforia, que é uma conjunção de retomada, quanto de uma conjunção por conexão ou sequenciamento, que é realizada pelas conjunções. Eu explico isso melhor em aulas futuras, tá? Então eu vou começar o meu segundo período. O meu primeiro período é uma síntese, é um resumo. O que você acha que eu deveria fazer? O que é que eu deveria fazer para
progredir nessa ideia sintética, porque é uma síntese. É justamente isso que você pensou que vai ser a função, que será a função do período 2, do P2. A função do P2, a função do período 2 é, número 1, explicar a síntese, nada mais natural, né? A síntese é apenas um resumo. Então, eu preciso explicar a síntese. Eu vou explicar a síntese. Turma, qual é a partícula, né, de entrada? Vamos chamar aqui partícula de entrada. A partícula de entrada, quando eu quero explicar algo. Qual é a partícula de entrada que você usa para explicar qualquer coisa, né? A gente explica ou por meio dessa partícula, por meio dessa, por quê? Ou nós explicamos por meio dessa partícula, isso, por quê? Existem outras, e aí eu vou apresentando aos poucos, tá? Então não esqueça, começou o primeiro, segundo período, eu preciso de cara, é o primeiro passo. Antes de explicar, eu preciso apresentar a minha explicação de forma material, ou seja, buscando um conectivo. E aí, esses são alguns dos conectivos possíveis, ok? Então eu explico, né? Eu explico o P2. Essa explicação, ela naturalmente ela vai gerar o quê? Uma ampliação. Ela vai gerar uma ampliação de quê? Da síntese, né? É isso? Então, a partir do momento que eu amplio a síntese, o que é que minha ideia está se construindo? O que é que está acontecendo com a minha ideia? Ela está em processo de desenvolvimento, tá? Em processo. Agora, bem interessante também, quarta função, é que aqui, nesse período 2, você precisa ampliar, você precisa explicar tudo dentro do período. E você precisa finalizar esse período, essa ampliação, essa explicação. Veja, entendam isso. Não é para você produzir 3 coisas diferentes, entende? É apenas para você ampliar, explicando o seu período, explicando a sua síntese, o período 1. O período 2 explica o período 1. Agora, você tem que explicar com técnica. Essa explicação, ela precisa ter uma direção, ter um fim. O objetivo dessa explicação não é apenas ampliar a síntese, ampliação da síntese, não é apenas isso. Eu preciso também, tenho isso em mente, tá? Tenho isso em mente. Eu preciso, 4, produzir uma afirmação. Eu preciso produzir uma afirmação. Tá? É justamente por meio dessa afirmação que você vai produzir que você terá a ativação do período 3. O período 3, ele também tem uma função. Todos os períodos têm uma função. O primeiro apresenta uma síntese, o segundo explica a síntese, e esse período aqui ele tem a missão de provar a afirmação. Então ele vem aqui com a missão, primeira função, aqui ó, primeira função é provar a afirmação. Eu preciso provar o que eu afirmei. A afirmação. Eu preciso provar isso. Tá? Essa prova que você vai construir,
ela usa um recurso exigido pela competência 3. Você lembra, né, que a competência 3, lá no Enem, na cartilha, ela exige do candidato 4 elementos, tá? Vocês já sabem de cor, né, quais são. Então, vocês precisam relacionar, vocês precisam selecionar, precisam organizar e precisam interpretar. Interpretar, tá? Resumidamente, isso aqui significa igual ao repertório sociocultural, vocês sabem, né? Isso significa que você precisa apresentar um repertório. A contextualização. E aqui eu quero deixar bem claro que não é qualquer tipo de repertório que você deve utilizar. O repertório, ele representa não só a contextualização do teu P3, ele representa um elemento de prova, função 2. Essa contextualização, esse repertório aqui, ele vai funcionar como um meio, função 2, como um meio de prova, da afirmação. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine que você diz assim no período 2. Isso porque o que se percebe é que a educação brasileira vem sofrendo uma queda nos níveis de qualidade do ensino de língua portuguesa. Ok? Então eu falei sobre o Brasil, ensino, declínio e de língua portuguesa. Então eu não posso chegar aqui e pegar uma citação de um filósofo e colocar. Entende? Eu quero provar, porque esse meio de prova, ela potencializa, dinamiza o processo de persuasão. Quando você prova por meio de um repertório, você amplia o seu poder de argumentatividade, o seu poder de argumentação. Entende? Só que não é qualquer tipo de prova, não é qualquer tipo de contextualização que você precisa usar. Você precisa usar uma conveniente. Então, se eu digo que isso porque é perceptível que a educação no Brasil, no ensino de língua portuguesa, vem decaindo, eu preciso de uma prova concreta para potencializar esse meu convencimento. Aí, de repente, você diz assim, um bom exemplo disso foi o último dado levantado pelo PISA. PISA é uma avaliação internacional sobre educação, de matemática, ciência e língua portuguesa, interpretação de texto. Tá? Texto. Então, quando você apresenta esse dado, de um dado estatístico de uma instituição internacional sobre a educação brasileira, você potencializa o seu poder de convencimento. Então, eu preciso entender que esse repertório não é qualquer repertório. Além de ser um meio de prova, esse repertório precisa, o repertório, que vou deixar aqui em cima, tá? Esse repertório, primeiro, ele não pode ser qualquer coisa. Ele não pode ser aleatório. Não aleatório. 2, ele precisa estar ligado ao que você afirmou. Ligado à afirmação. Muito importante isso. Tá? E, claro, você precisa também saber de uma partícula de entrada para o P3. Existem várias. Para hoje, basta você apresentar essa daqui. Partícula de entrada, PE,
basta você apresentar um bom exemplo disso, tá? Você apresentando isso já tem uma excelente partícula de entrada. Então, só para a gente finalizar o P4, mas antes fazer a recapitulação, a ideia, ela precisa sair de um estágio fundamental, ela precisa chegar a um estágio intermediário, onde ela foi ampliada, e depois eu preciso chegar num estágio já avançado, onde eu apresento um dado que expõe a uma exposição, lembrando que esse repertório de texto, esse repertório aqui, esse repertório é um texto obrigatoriamente expositivo, é um texto expositivo, e por ser um texto expositivo, você pode usar algumas ferramentas. Você pode usar desde uma alusão, que pode ser histórica, literária, pode ser uma citação, pode ser um dado estatístico. Professor, o que é mais eficiente, eficaz? A citação, o dado estatístico ou a alusão? Depende muito do que você afirmou aqui, tá? Depende muito do que você afirmou aqui. Às vezes você usa um dado, você usa um número, que as pessoas acham que usar número é mais eficiente. Depende do que você afirmou. Depende do que você afirmou. Então, não é chegar aqui e apenas criar um repertório que esteja tangencialmente ligado à afirmação. Não. Precisa estar ligado diretamente a essa afirmação. Tome cuidado com isso. Tá ok? Então, eu fechei aqui a minha função, provar a afirmação e meio de prova dessa afirmação. Vamos marcar tudo bonitinho, meio de prova dessa afirmação que está aqui, ó, P2. E o meu P4, ele começa já um pouco polêmico, porque o P4 ele pode ser opcional. Você não tem a obrigação de produzir o P4, mas veja a condição. O quarto período ele só será produzido se você não tiver produzido já as suas 8 linhas. Quantas linhas eu preciso aqui? Eu preciso de 8 linhas no máximo. No máximo. Então, se você chegou no terceiro período com 8 linhas, isso vai se tornar opcional. E eu digo um pouco a mais, seria até proibido, para você não se estender demais, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com a letra, com o tamanho da letra, porque o interessante é que tenha 4 períodos. Tenha 4 períodos. E a função desse quarto período, a função desse último período, é você concluir o desenvolvimento. Você precisa concluir o desenvolvimento, tá? Essa é a grande função. E uma partícula de entrada para fazer partícula, para realizar essa atividade, partícula de entrada, seria, por exemplo, entre outras, depois eu explico isso um pouquinho a mais, que seria essa partícula aqui, ó, dessa forma, vírgula. Tá? Acho que dá para pegar tudo aqui. Não dá? Turma, na aula da semana que vem, sábado, eu apresento isso em forma de esqueleto, para você sentir como funciona isso na prática. Talvez nesta aula da semana que vem, apareça mais alguns detalhes. Mas por hoje, o que está no quadro é muito mais que importante, muito mais. Tá? Mas entenda, isso é um método explicativo. Existem outros métodos que serão ensinados de acordo com a data do transcorrer do curso. Tá ok? Estudem isso, analisem isso. Lembrando que esse processo de transição, de coesão, não pode ser realizado apenas do primeiro para o segundo. Vai acontecer do
segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, para gerar todo o processo de costura, de concatenação de todos os seus períodos, ok? Vou ficar por aqui, abraço, semana que vem a gente se vê. Semana que vem, esqueleto do desenvolvimento explicativo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!